Então, que dia que é hoje mesmo? Hoje é 31, né? 31 de julho. 31 de julho de 1920. Não, 2020. Ou vai ver que é 2010. Não, 1910. Eu não sei, porque a gente anda para trás agora, né? E a gente vai fazer mais uma conversa artesanal, esperada, aguardada, todo mundo perguntando quando que vai ser a conversa com o Toshi e com a Cissa, né? Então, vamos conversar com o Toshi e a Cissa. A gente vai falar da vida, do Dorô, do Seitaiho, né? Uma conversa assim. E acho que sempre eu gosto de pontuar, né? O momento que a gente está vivendo, que é um momento muito especial, muito triste também, né? E que eu acho que todo mundo tem relatado, né? A importância da gente ter, de vocês terem tomado essa decisão de recomeçar as aulas pela internet, né? Porque era uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, né? O Dorô, ele é uma prática muito especial, muito delicada, feita junto com as pessoas e com a presença do Toshi Sensei ou da Cissa, e a gente conseguiu vencer essa perplexidade de não poder fazer essas aulas juntos, e daí vocês acharam por bem, então, a gente fazer pela internet. E qual foi a nossa surpresa? Que ela veio assim, em muito boa hora, muito bem-vinda. Todas as pessoas que estão participando estão falando do que tem feito bem para cada um, né? E como está dando suporte nesse momento de muita tristeza, de muitas mortes, né? Então, está sendo um alívio, né? Toshi e Cissa. Então, eu queria só, se vocês quiserem falar um pouco, como que vocês estão sentindo essa mudança da prática que é feita ao vivo para a internet, né? Como que vocês estão achando, como que vocês acham que está indo, né? Então, eu sou Toshi. Eu sou a Cissa. No primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, por esta oportunidade de conversar. A gente fica, né, muito difícil de comunicar, né, desculpa. Não foi nada. Tem problema, Toshi. Não tem problema. Se quiser continuar, Toshi, falando. Desculpa. Então, gostaria de agradecer, né, por esta oportunidade de conversar. Hoje em dia, né, é difícil de comunicar, né, entre um e outro, mas felizmente está começando, está abrindo, né, este relacionamento, conversação. Bom, hoje, né, estava pensando, não tinha, né, normalmente tem, né, 40 minutos, 50 minutos, né, tem limite, né, de falar, por isso o pessoal, né, fala muito bem, né, aquele domingo, né, adorei maneira de falar, nunca sabia, né, eles falam muito rápido, bastante, né, densidade também, né, todas coisas importantes, né, precisa ouvir, pensar sobre, né, a opção da Diabetes. Mas hoje, né, pensava como se fosse a gente ficar na café, tomar, né, chá
lentamente, né? Não gostaria de parar, né? Mas, me disse, né? Me perguntou, fim de... Não, parte de julho, né? Exatamente julho, né? Início de julho. Agora, fim de julho. Julho. Por isso, durante um mês, né? Acontecia a aula de Doho online. Abril, fim de março, abril, maio, junho. Eu estava pensando, né? Quando vou terminar, né? Pandemia, quando retorna, né? Aula, né? Como na sala de artesãos. Mas parece que não tem previsão. Nossa, se deixa, né? A gente nunca vai encontrar mais. Por isso, eu conversei com a Ederson, então já vamos começar, né? Vamos tentar fazer. Não tinha, né, experiência, mas aqui, felizmente, né, consegui mudar de sistema de internet. Antes, tinha só 2 gigabytes vivo, né? Agora, outra linha é 60 gigabytes. Internet também, né? Bem mais fácil, tranquilo. Mas, primeiro, tinha, né, mudança de casa também. Por isso, eu pensei, será que pode fazer, né, aula pelo online? Mas, quando começa, né, a aula, nossa, parece que, claro, né, tem diferença, mas outro lado parece que não tinha. Não tem muito, né, diferença. Diferença muito é difícil tocar diretamente, né? Difícil sentir temperatura do corpo ou antes de tocar, né? Tem ar. A gente não pode tocar, né? Com outras pessoas. Mas pode tocar, né? Próprio corpo ou um objeto, o chão, ou na sala também, né? Tem ar. Por isso, através, né, este entendimento, acho que pode fazer, né, este prática também. Outro lado Doho, né, está pesquisando sintonia corporais. Quando tem uma kata é uma postura, uma maneira de percepção, né? Bem concentrado. Naturalmente, os corpos não podem ter sintonia. Por isso, não fala muito, mas às vezes, né? Pode sentir. Criança pequena, né? Difícil falar muito, mas quando sente bem, a gente pode sentir, né, o que ele está falando, né, ele está querendo. Por isso, até neném, né, feito na barriga. A gente, difícil imaginar, né? Nossa, como é que conversar? Mas, quando toca bem, ou quando tem, né, bom, tranquilidade, com neném feito também, né? Pode conversar. Quando a primeira filha, né, Cissa, né, engravidava, ela morava aqui no Brasil e morava em Tóquio, né? Sabe, não tinha internet, nada, caríssimo. Telefone, isso liga muito rápido. Muito rápido. Rápido, né? Mas a gente fazia, né? A gente combinou um horário
É. E eu deitava para ele fazer yuki no mesmo horário no Japão. Ah, que lindo. Olha, você já tem know-how da distância. Então, que já tinha essa coisa de fazer através, combinado o horário, a gente fazia o yuki, né? Olha, Que linda a experiência. Que lindo! Era a Juma, né? A primeira A Juma. filha. É. E como que está sendo para você, Cissa, a prática online? Para você está sendo como? Então, eu acho que começou a dar muita... acho que depois que eu assisti uma palestra do Krenar, ou li o livro do Krenar falando que a gente tinha que começar a aprender a viver agora, nesse momento, né? O aqui agora, nesse estado que a gente está vivendo e que a gente não tinha que deixar para depois. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Foi aí que eu falei, Toshi, a gente precisa voltar para a aula. Ele, não. Toshi, a gente precisa voltar para fazer aula. Não. Eu falei, bom, eu vou voltar. Eu estava começando a dar um curso, né, pelo PROAC, e aí eu resolvi fazer. E não, a internet, como ele falou, a internet era ainda 2 megas, era terrível. Então, assim, eu praticamente às vezes as pessoas tinham que adivinhar o que eu estava falando, porque parava tudo, as imagens congelavam, mas todo mundo insistiu, assim, tipo, não, vamos insistir. Eu falei, olha, a gente vai trocar a internet, a gente continua. Não, vamos, todo mundo quis continuar, porque era uma sede, sabe, de querer estar junto, de querer estar fazendo algo junto. E foi que a gente quebrou todas as barreiras. Aí, quando veio a internet, nossa, aí foi os deuses. Aí eu falei, gente, estou quase aqui junto, estamos na mesma sala, assim, foi maravilhoso. Mas eu entendi que o foco tinha que ser no próprio corpo, porque não teria o outro. Então, imagina, eu ficava pensando, Seitai Doho é tudo com o outro, né? Sempre ao toque, o trabalho de percepção mútua, né? Como é que eu vou fazer? Eu falei, bom, o jeito é fazer a si mesmo, né? Em si mesmo. E aí, assim, também eu comecei a trabalhar bastante as pessoas de olhos fechados. Eu ficava olhando eles fazerem, e a partir daí eu ia desenvolvendo a aula, mas eu pedia para as pessoas fecharem os olhos, para não ficar com essa coisa na televisão mesmo, assim, né? E aí eu ia indicando. Então eu percebi que eu tinha que ser muito exata no que eu estava falando, para eles poderem seguir o que eu estava pedindo. E aí, quando não conseguia, eu apontava, pessoa, aqui, toca não sei aonde, sabe? Aí eu dava um toque mais específico, mas de um modo geral, muitas práticas eu fui fazendo de olhos fechados, mesmo porque eu acho que todos nós estamos usando muito, né, a visão. Sim. Então eu falava, não, eu tenho que acalmar, eu tenho que fazer eles pararem de usar tanta visão e ir para a visão mais interna, né? Sim. Então, foi uma coisa que também eu percebi que funcionava melhor, que as pessoas conseguiam embarcar mais nas propostas quando faziam de olhos fechados. Sim, e é um conforto, né? Quando a gente também está fazendo, né, Toshi? Tocar o próprio corpo, e isso é talvez uma maneira também da gente se voltar para essa pesquisa interna mais aprofundada do que na aula mesmo. Não sei o que você acha, Toshi. Mais profundo ainda, né? Estou selecionando prática, né? Por isso, como capacidade é muito, né? Bem menos do que sala de aula, capacidade de prática, né? Mas, por isso, está buscando, né? Como pode funcionar, né? Boa maneira de sintonia corporais.
Este está indo, né? Tema. A gente, né, faz apresentação, por isso entre público, elencos também, né? Como que relaciona. Por isso, a expressão não pode ser só mostra, né? O público não é só receber. Acho que internamente, né, está circulando. A circulação por enquanto, né, está chamando ar, vento, sintonia. Mas no estudo de Doho tem este tema também. Por isso, acho que a gente fica longe, mas algumas coisas, né, está funcionando. É como se fosse prática, né? Está filtro. Tá. Água, né, suja, mas quando passar, né, filtro, embaixo, né, sai água limpa. Então, vocês começaram com a Juma lá à distância mesmo, né? Já fazer prática online. Fazendo yuki online, né? Bom, acho que tem pessoas que vão assistir o vídeo, talvez não saibam sobre o yuki, se quiser falar um pouquinho, né? O que é essa maneira de tocar? Como que a gente poderia explicar, se é possível explicar assim, com poucas palavras? Tem gente que não sabe, né, o que é yuki. Tá fazendo, né, yoki, né? Esta semana também fazia gassho yoki, não pode ser só yoki. Mais frente, né? A gente vai fazer na aula também, estou pensando, né? Mas posição assim, mas sempre estou comentando, tem bom posição das mãos, cotovelos, né? E pode sentir a coluna ou barriga. Este diferença, né? Muito sutil. Este também está mostrando, né? Esse é grande demais. Dentro de cada um pode perceber, né? Esta diferença. Pode chegar a barriga, coluna, ou né, outras partes. Todas as partes funcionam, né? Por isso, primeiro tem que ter cada um tem, né? Boa maneira de Doho. Quem não tem, eu não quero mostrar, ensinar nada, né? Porque você fazer, né? Erro, né? Outro lado é perigoso também, né? Sim. Só imaginar, sentar, isso é completamente, né? A nossa maior dificuldade quando as pessoas perguntam o que é o Doho. Mas quanto tempo nós estamos juntos? Que, sei lá, entre paradas e retomadas, vai dando bem uns 14 anos. E eu até hoje, cada vez que eu quero explicar, eu vou caindo em armadilhas, né? Porque a palavra... Mas aí a pessoa quer saber como que é, porque ela quer fazer... Então, assim, até hoje eu não sei, porque são armadilhas mesmo, que você se põe quando você começa a querer explicar, né? Ou você simplifica absurdamente, além do imaginável, ou você enrolar, né? Falar que é uma... assim, é uma percepção interna do corpo, então você vai... Tudo vai banalizando uma prática e uma experiência que é riquíssima, né? E que nós não temos vocabulário, principalmente na maneira de pensar ocidental, né?
e carece desse entendimento que não é imediatista, não é, né? Não é assim fácil de explicar, né? Sempre quando eu tento explicar, porque as pessoas ligam e falam muito comigo, né, por conta da produção das aulas e da organização do curso, eu tento explicar, mas eu sempre falo assim, olha, mas é muito mais do que isso que eu acabei de falar, né? Isso é a minha percepção da prática, mas ela é muito mais do que isso, né? Porque a pessoa precisa mesmo experimentar o que é o Doho, para ela criar, inclusive, um vocabulário próprio para a experiência sensível que ela vai ter, né? O Toshi sempre fala, e a Cissa também, para traduzir em palavras aquelas sensações, né? E cada percepção de cada aluno é muito diferente do outro. Eu queria puxar um outro assunto, né? O Toshi falou agora do papel, do lugar de vocês como artistas, né? Como dando eco, pesquisadores. Ederson. Se fechar a porta. Espera só um minutinho. Que às vezes ele está com a porta aberta e está entrando eco aqui. Pronto. Só para lembrar que essa sala maravilhosa é o Jardim dos Ventos, né? É onde se pratica o Doho também, né? Toshi Cissa. Depois a gente pode falar um pouquinho do espaço, né? O assunto que eu queria puxar era justamente sobre esse lugar do artista de vocês dois, do Toshi e da Cissa, do espaço do Jardim dos Ventos e da pesquisa da performance Fugaku. O Toshi falou do vento, né? Então, Jardim é Jardim dos Ventos, Fugaku é a performance, é uma pesquisa de performance que está relacionada também com o vento. E o trabalho de vocês, tanto do Doho como a prática artística, está muito ligado à natureza, né? Aí, se vocês pudessem falar, por favor, um pouco sobre essa relação do corpo com a natureza, da performance e da pesquisa artística de vocês. Sim, né? Acho que eu preciso falar, gostaria de falar também, né? Mas como o Milton Ederson, né, falava, nossa, difícil de explicar, né, o que é Doho, né? Se traduzir, né, Do é movimento, Ho é técnica, né? É simples. Mas este questão eu mesmo, Cissa mesmo, meus colegas, né, do Japão, quem estuda Doho, né, tem 30 anos, ou sei mais, também a gente está conversando. Nossa, difícil de falar, né? Nossa, como que explicar? Sim. É muito para a mesma coisa. Antes a gente sofria muito, mas ultimamente, isso é interessante, é bom. Estou pensando, né? Você consegue falar, Doho é este, né? Entender? Você pode fazer. Se fazer, né? Muito, né? Desse jeito, comum, talvez vai cair, né? Valoridade ou força de Doho. Mas, por enquanto, a gente mesmo, né, está buscando, né, o que é Doho, ou o que é este conteúdo de prática, nossa experiência, né? Na verdade, o que estou sentindo, como que vai, né? Acontece. Sempre quando retorna, coisa muito vaga. Por isso, razão, consciência queria entender, ou queria virar para a palavra também. Este também é trabalho de Doho, né? Não pode deixar qualquer jeito. Por isso, sempre a gente está conversando, né? Estou perguntando como sentiu, como que explicar. Fim de aula, às vezes eu falo, quando volto a casa, ou em casa, né? Como junta com o próprio trabalho,
a vida cotidiana. Este retorna ao trabalho também, né? Em parte de Doho, né? Mas coisa muito, muito básico, inicial Doho é como se fosse, né? Busca base de cultura, o básico de cultura mesmo, né? Este base pode ser nos corpos. Por isso, parte do corpo, como é que, né, criar, o que vai nascer, como vai acontecer, este buscar acho que bem ligado, né, com Doho. Por isso, este pergunta, né, na verdade, o que é corpo? Este pergunta é sem fim, né? Talvez, né? Sempre, né? Pergunta, retorna, prática, mais uma vez, pergunta. Por isso, este processo estou achando, né? Arte, ou performance. Meu parte eu coloquei performance, fugaku, né? Pode ser dança, fugaku, ou caligrafia, fugaku. Mas, por enquanto, né, nossa época, ou minha geração, parece que esta palavra de performance, né, é bem mais ampliada. Pode fazer, quase pode fazer qualquer coisa, né? Estou gostando. Mas este meu processo de criação se fala, né, muito longo, né? Mas quando era jovem, antes de 20 anos, estudava arte plástica, estudava pintura ocidental e fiquei na escola também, né? Escola bem especial de arte. E antes de entrar à escola também, gostava ou estudava, né, com professor, desenho, pinta. Por isso, minha história desde criança, né, sempre existiu, né, mundo de arte. Quando era criança, muito feliz de, né, mergulhar, pinta, ou dança também, né? Fazia dança, qualquer coisa. Um monte de coisa. Por quê? Né? Eu parei de estudar de, né, pintura, entrei, né, performance. Dentro de mim, parece que precisava, né, recuperar a época de criança. Na época de criança, tinha um monte, né, esperança, desejo, interessante. Mas quando entrava, né, sistema de estudo de arte plástica, cada ano parece que perdia, né, perdia este alegria. Quando entrava vestibular, completamente seco também. Até hoje, né, tem uma foto de pintura, né? Mas quando eu vejo, nossa, né? Técnica bom, mas parece que casca. Não tem, né? Técnica muito boa. Por isso, dentro de mim, né, tinha bastante sofrimento. Eu precisava parar ou cortar a minha formação de arte. Eu precisava, né, renovar, ou refazer. Né? Quando eu era 19 anos, né? Ainda bem jovem,
Mas, naquela época, estava começando, né, atividade de performance. Ainda não tinha nome. A gente falava evento, happening, ou action, essas coisas, né? Encontrava, né, com um monte de artistas, todos mais velhos do que eu, né? Porque eu era, né, 19, 20. Encontrei Butô também, naquela época, quando era 21 anos, né? Me sentia bastante falta de conhecimento do corpo, porque, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha bastante desejo de fazer bagunça, movimento. Fazia, né, música, né? Rock, punk, rock, mas virei, né, para paralelamente, né, estava fazendo, mas estudei e Butô. Mergulhei em Butô e entendia, né? Nossa, no Butô também precisa ter técnica para reconhecer, né, o próprio corpo. Porque Butô, né, nasceu de dança moderna, né? Década de 50 ou 60. Por isso, fazer Butô, mas prática volta para a dança moderna. Eu tinha, né, um pouco dúvida, né? Não é todos, mas maioria, né? Eu precisava, né? Porque meu corpo é, né, bem japonês. Como é que retorna, né, o corpo? Isso bastante anos, né? Sofria. Fazia, né, prática de Zen, Zazen. Este sorte, né, até hoje. Com Cissa, né? Toda de manhã estou fazendo. Quando eu era 26 anos, encontrei com Seitai Ho e Doho, né? Com mestre. Mas depois de encontrar um ano, estudar, logo eu saí do Japão. Eu precisava, né, fazer uma viagem grande. Este desde jovem, né, teve, né, este desejo porque o Japão é ilha, né, pequena. Informação de o mundo externo é sempre, né, pelo né, televisão ou música ou foto. Gostava de ver diretamente, né, outros, né, outro mundo. Um ano e meio, né, viajava à Ásia, de Ásia para a Europa, né, com bicicleta. E quando voltava no Japão, já tinha, né, bastante vontade de estudar Seitai Ho. Porque já viajei, tudo bem, né? Depois eu precisava mais uma vez aprofundar, né, técnica, o que é, né, minha experiência de viagem, o que é, né, arte. Este perguntar aumentou e felizmente, né, encontrei com o mestre de Seitai Ho, né? Época também, né? Época, geração, este tempo, né? Importante, né? A gente agora vive, né? Época de pandemia. Talvez, né? Não, tem um monte de, né, coisa difícil,
você falou, né? Tristeza. Mas ainda a gente não está entendendo, mas talvez nesta época tem, né, uma coisa muito, muito importante. A gente está buscando, né, nossa, nesta época, o que precisa, né, pegar para o futuro. Por isso, mas quando eu encontrava, né, com o mestre, ele mesmo acabou de começar a fazer estudo de prática de Doho. Ainda não tinha este nome, Doho. Ele, na palestra, né, ele estava perguntando, esta prática, como que chama, né? Alguém tem, né, boa ideia, me deixa. Exatamente. Porque mestre é filho do fundador, Hiroyuki Noguchi Sensei. Ele era, né, 42 anos, 40 anos, pouco, né? Ainda era muito jovem, mas ele mesmo, né, sentia a geração do pai e geração dele, né? É muito diferente. Depois de Segunda Guerra, antes de Segunda Guerra, Japão, o mundo, né, o mundo inteiro mudou bastante. Por isso, maneira de sentir, maneira de, né, postura, pensar, pai e mestre, né? Mestre e filho, ele mesmo, né? Tem bastante distância. Parece que cortado. Quando ele descobriu, né, esta distância, né, ele mesmo ficou muito chocado. Este choque é exatamente, né? Eu estava nessa época, quase estava enlouquecendo. Nossa, que é isso? Tanto, né? Diferente. Ele palestra do sensei sempre falava, né? Esta diferença de geração. Este Japão é muito ocidental hoje em dia, né? Quem viajar ao Japão logo pode entender, né? De qualquer maneira, né? São Paulo, Nova York, Paris, Tóquio, né? Não tem diferença muito. Eu viajei a outros países, mas entendi. Japão muito ocidental, né? Por isso, Seitai-ho quase, né? Ainda não tem 100 anos, mas já tem, né, 90 e poucos anos. Um monte de práticas, né? Está guardando a maneira japonesa. Como chegar a esta essência? Sensei entendeu? A gente é impossível, né? Este entendimento, esta maneira de tocar, esta postura só está imitando a superfície. Superfície, né? Pode tirar foto, pode desenhar, pode imitar, mas o que é, né? Essência. Quando começava, né, esta busca, ele descobriu esta prática de Doho e, paralelamente, Naikan. Naikan é perceber seu corpo interno. Interno por enquanto, a gente está chamando o corpo sensível, né? Através de sentir, como perceber, né, o corpo. Na verdade, dentro de cultura japonesa, né, bem tradicional, cheio de este mundo, ou técnicas, né? Mas
atualmente, através, né, fazer ocidentalização, a gente na japonês mesmo, né, está esquecendo o japonês mesmo, está negando. Não é isso, não é isso. De processo de ocidentalização, né? Por isso, quando ele, mestre, né, descobriu este processo, ele assustou e ele decidiu, né? Nossa, precisa, né, recuperar muito. Atualmente, né, já passou 30 anos, por isso no Japão também, né, é mais é bastante a profundidade de pesquisa de Doho, minha geração, né, segunda geração do mestre está ainda está continuando, né? Está perguntando o que é Doho, como é que Imagine nós. Se ele ainda está perguntando. A gente pergunta todo semestre, quando tem que fazer algum... O que é Doho? Então, todo semestre a gente volta a perguntar. O que é Doho, né? O que é Doho? Quando escrever, E o que é muito interessante nesse relato que o Toshi acabou de fazer, né, dessa busca de uma essência da cultura, traz uma relação que, pelo menos há uns 2 anos, vocês vêm falando muito, né, que é a aproximação do Doho com a cultura indígena, né? Que a gente também sente aqui no Brasil que a gente perdeu a nossa cultura original, né? Então, a prática do Doho, ela dialoga muito com essa... A Cissa citou o Krená no começo da nossa conversa, né? Eu acho que tem muito diálogo dessa pesquisa do Doho e do Seitai-ho com a cultura indígena, com a cultura dos povos originários aqui do Brasil. Inclusive porque, assim, a gente vem tendo contato, né, com alguns indígenas e percebendo que eles também sofreram digamos que essa que nem no Japão, né, que se ocidentalizou, enfim, que se modernizou e perdeu várias coisas. Também eles, de um modo, eles também eles sofreram mais, claro, sofreram mais radicalmente, né, a violência dessas culturas, dessa contato, negação mas que eu acho que eles estão no resgate. Então eu vejo que a gente está no mesmo movimento, né? Quando eu fui para o Japão, a minha intenção, eu vivi a minha vida inteira, desde criança, estudando arte e tal, mas sempre muito ocidental, né? Apesar de ter convivência até com o clube japonês, mas assim, sempre foi muito ocidental a minha educação. E quando eu fiz faculdade, eu percebi que eu precisava entender, que eu entendi, fiz dança, né, na Unicamp, mas aí eu vi que muita coisa já não fazia mais sentido. Então eu falava assim, então eu tenho que ir para o Japão entender essa pele, esse corpo, o que significa isso, né? O que é isso, né? E aí quando eu fui para o Japão e aí eu me aproximei das coisas, primeiro fui estudar com o Kazuo Yoshito, né? Mas eu achava que o meu lugar não era lá. Assim, eu estudei com eles. Acho que o que mais me identificava era essa questão de você não ter a coisa da expressividade, né? Mas uma coisa quase de um estado de morte para você poder renascer o movimento, né? Assim que eu entendo um pouco o trabalho que eu fiz com eles. Mas eu acho que tem uma coisa de... Eu me perdi. Estava tão concentrada que eu me perdi. Estava falando da questão que você... Então, e que aí eu tive contato também com a arte tradicional, né, com o Teatro No, que o Toshi me levou,
e que lá, assim, me faz também parecia que repercutia alguma coisa, que fazia sentido. Depois eu fui descobrir mais tarde que até o meu bisavô fazia teatro no, né? Então, assim, eu tinha uma história familiar dentro do teatro no, que eu não sabia, que minha mãe nunca tinha me falado, que eu só fui descobrir depois que eu voltei do Japão, né? Mas que eu achei que fazia muito mais sentido as coisas tradicionais, de essência, que repercutia no meu corpo, do que propriamente uma coisa mais moderna, né? A cerimônia do chá, o teatro no, ele me repercutia demais no meu corpo, assim, era uma coisa muito forte, muito intensa. Mas o Seitai, ele me trouxe, para mim, foi uma prática, primeiro de entrar no meu próprio, resgatar o que seria o meu próprio corpo através do movimento e da sensibilidade, né? Mas principalmente, eu acho que foi muito revelador, porque eu era extremamente sensível ao ponto de me achar, digamos, louca, porque eu percebia muitas coisas, acontecimentos no meu corpo, só que ninguém nunca tinha me falado, ninguém falava sobre isso, né, aqui no Brasil. E lá eles falavam, olha, acontece isso por causa das estações do ano, que o corpo está em sintonia com as estações do ano, então acontece várias coisas que você, né? E aí eu fui, nossa, então eu não sou louca. Eu percebia, eu sentia as coisas, só que eu não sabia explicar o que era. Muitas das coisas eu não conseguia explicar, mas foi conceitar e com a prática do Rô que eu falei, nossa, isso é sensibilidade, não é loucura. Eu sou só artista, né? Eu sou uma artista sensível, não sou louca, né? E aí eu fui entender que, nossa, não, tá tudo certo. E isso para mim foi assim, o grande achado, e que eu tomei realmente o Seitai e o Dorô como uma postura de vida mesmo, né? Então, assim, antes, confesso que o Dorô não me atraía muito, porque eu achava muito formal, né? Mas eu gostava mesmo do Katsugen, que era um movimento espontâneo, enfim. Mas, hoje em dia, eu vejo que quando eu vou trabalhar com as pessoas, é Dorô que eu trabalho. Eu já nem falo mais sobre o Seitai, porque o Seitai é uma orientação de vida saudável, né? Então, assim, já repercute de uma outra maneira, né? De como você age e vê o mundo, né? Agora, o Dorô, é uma prática que pode ir direto para as artes. Então, assim, por isso eu já vejo que é uma via direta, né? Assim, são práticas que você pode afinar o seu corpo, né? Trabalhar a sua sensibilidade, afinar com o movimento e a percepção interna. Então, tudo isso pode ser base, né, para um trabalho artístico. Então, assim, seja lá qual for, se é caligrafia, se é na cerâmica. Então, eu entendi que a partir desse corpo, né, aceitar esse corpo com Dorô, eu posso criar o que ele cria, né? Então, a partir da argila, o que eu crio? A partir né, do papel e o pincel, o que eu crio? A partir da sensibilidade interna do corpo, o que acontece enquanto movimento, enquanto sonoridade, né? Eu acho que ele me dá base. Agora, hoje eu vejo que o Dorô é a minha base de criação, né? Que lindo, né? A gente participa do grupo de estudos de cultura japonesa com a Michiko Kano, e a gente, às vezes, fica meio pensando assim, nossa, eles todos deveriam ter a prática, né? Porque é um grupo multidisciplinar, tem músicos, tem professores, cineastas, né? E cada vez que se puxa um elemento cultural japonês, seja o wabi-sabi ou o ma, né? Que
nos artesãos do corpo, a gente está sempre atento a oportunidades de mar, né? Em cena, na improvisação, mas sem a prática e o estudo do Doho, você não vai acessar, não vai. Não tem, eu não vejo outra maneira de você acessar esses elementos sem a prática do Doho, né? Como que eu quero, pelo menos, ter um outro entendimento que não é o intelectual do mar, que também é outra história que a gente não tem como conceituar, né? Se eu falar que é intervalo, não é intervalo, se eu falar que é silêncio, não é silêncio, mas, enfim, né? Se você não tiver esse princípio do trabalho eterno, da prática eterna no Doho, porque a cada semestre a gente recomeça e só de cumprimentar, né? Vamos cumprimentar. Eu vejo que parece assim que eu não sei, eu preciso cumprimentar, eu preciso fazer o yuki, porque o fato de você praticar não garante que você acumulou, porque o corpo ele vai mudar. Então, eu pratiquei e já pronto, já sei, já está aqui garantido, não está, né? Então, é assim, é eterno. Então, pelo menos eu entendo, né, que é eterno. Não tem como não praticar, né? Não se deter. Né? Não sei. E acho que essa coisa da sensibilidade que eu estava falando, né? Que eu acho que é muito, assim, você leva um tempo, né, para poder afinar o corpo. Ah, não, agora eu acho que eu estou no lugar. Mas é tão simples você desafinar, né? Sim. É tão fácil você, sei lá, é uma buzina na tua orelha, sei lá o que acontece, né? Tanta coisa tão pode quebrar, né, assim, no sentido... E aí, por isso que eu acho que é constante mesmo, porque você tem que... É muito fácil desafinar, né? É muito fácil. É verdade. Principalmente porque a gente mora na cidade e está totalmente desconectado da natureza. Totalmente. Dá para fazer um esforço de todo dia olhar na janela, né? Esse ensinamento de vocês, olha, hoje está úmido, está seco, e a gente consegue fazer essa percepção depois de tantos anos, mas isso não garante nada, né? É o convívio e a prática e a busca de uma ética perante a vida, né? Que o Doho também ele traz fortemente. Não é uma prática separada da vida, enfim, né? Então, quando você fica muito bravo, lá se foi o Doho embora. Mas, Toshi e Cissa, para mim, assim, como artista, como criador, a prática do Doho, ela me nutre profundamente nas minhas criações e eu acho que para todos os intérpretes da companhia isso é muito forte. A gente encontrou uma técnica que faz a nossa criação, a nossa expressividade, ela tem uma base, né? Isso que a Cissa falou, a base do Doho, ela permite criações, né? E eu queria entender um pouquinho com vocês, né, a questão da prática artística e de como o Doho pode dialogar com a criação. Eu vou pegar um exemplo de uma obra de vocês, que é a que foi feita a partir das cerâmicas da Shoko Suzuki, porque ali eu lembro que você falou que tocar também pode ser uma dança, né? Então, tocar aquela cerâmica tem Doho, e é uma expressão poética e artística. Como é essa coisa de ter uma inspiração a partir de uma obra de um outro artista e como que a prática do Doho
ela está ali inserida numa criação poética, não é mais aula, mas é Doho. É uma obra, e então esse diálogo entre a artista e a prática e a criação, não sei se ficou claro, mas para mim é muito presente essa obra, que tem muito Doho ali naquela dança, e tem muita poesia, e a gente se esquece que é Doho, e aquilo vira arte. Então, este comentário muito profundo, é muito importante. Eu mesmo, né, muito curioso este busca de, né, conteúdo de arte, mas estou pensando, não é pensando, mas quando pensa, né, relacionamento, pois este cerâmica sexual, certo? Essa é cerâmica do mestre da Cissa também. Normalmente, né, sujeito ou objeto, né? Eu pego cerâmica, eu tomo água quente, assim, né? Mas Doho, né, está pensando sujeito, objeto, segundo. Tem mais um elemento, né? Normalmente, comunicação oi, tudo bem? Tudo bem. Este, né, duas. A gente também está, né, conversando, sim. Mas mais um elemento é o quê, né? Este Michiko também, Michiko-san, né, pesquisa muito sobre mar, o Mises também comentava, né, o que é mar. Entre um e outro, no meio, tem alguma coisa, ou não pensa nada, não tem nada. Mas quando tem um pouquinho atenção no meio, parece que está acontecendo, né? Uma coisa. Na aula, né? Estou falando dormir. A gente, né? De dia trabalhar, a gente fazer um monte de trabalho, fazer exercício, quando voltar na casa, dormir. E durante dormir, apagar, né? Consciência. Esse dormir fundo. Dormir fundo é coisa que não tem memória, nada, né? Quando acorda. Mas bom, né? Todo mundo quer dormir fundo. Uhum. Mas quando acorda, né? Precisa voltar. Este tempo de dormir é durante um dia, né? É como se fosse mar. Precisa ter tempo de dormir, senão vai dormir 2, 3 dias, né? Não dá, né? A gente vai enlouquecer. Vai ter doente, né? Doença. Todos precisam, né? Este tempo de mar, intervalo, mas este tempo importante é esquecer tudo. Consciência, tchau, né? Consciência, você fica lá, totalmente, né? Esquecido. Por isso, de consciência, difícil de comentar, né? O que é mar, né? O que é tempo de dormir. Mas o corpo muito claro, né? Quando consegui dormir fundo, próximo dia, nossa, ganhei, né? A força. Mais uma vez, né? Pode trabalhar, vamos lutar. Mas não consegui dormir bem, parece que está carregando, né? Trabalho de ontem. Próximo dia, né? Ainda. Por isso, consciência e subconsciência. Este conexão ou relacionamento, né?
é muito importante. Mas é como se fosse, né? Dormir fundo. Por isso, se você pensa, né? O que é má, mas pode pensar, né? Precisa pensar. O pensador tem que pensar bem, mas praticamente no momento esquecer tudo. Né? E quando esquecer, chega bom sonho, boa força, né? Pode receber, né? Como se fosse presente da natureza próximo dia, né? Muito gostoso, saudável, né? Este é, por isso, o terceiro elemento. Sujeito, objeto e uma coisa, né? Por enquanto, está chamando uma, este intervalo. Nossa maneira, né? Bastante coisa, só dois. Terceiro é qualquer coisa, parece, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa. Não pode deixar. Quando tem, terceiro, começar a fluir. Três, este duas também pode, né? Ganhar força. Tempo de dormir, né? Dormir fundo. Três elementos, né? Por isso, aquele cerâmica também tinha, né? Três cerâmicas dançarinas também, né? Eu, meu filho, nosso filho, Cissa, três. Tinha, né? Essa estrutura de performance. Explicação, né? Por isso, a gente estou falando vento. Vento também é como se fosse este mar. Naturalmente, né? Chega vento. Fiquei muito impressionante quando aquele outra obra, né? Viajante, Tabibito no Campo Limpo. Não preparava nada, mas diretamente chegou vento, eu pulei. Fábio, exatamente, fotografou, né? Quando eu estava ali, nossa, impressionante. E também, sabia, né? Bomba, o tempo de vento, né? Muito feliz. Ficou muito mágico, né? Né? Aquele momento. Fazendo uma onda, né? Ué, tem efeitos especiais. Efeitos especiais. Aí não pode planejar nada, mas acontece, né? Por isso, quando a gente fazia, né? Aquela obra, primeira vez, no Casa Brasileira, jazz, né? Cada dia é diferente, mas um dia, quando eu batia, né? No início, fim de tarde, né? De terra, apareceu um cupim. Uma revoada de cupim. Antes não tinha nada. Que lindo. Eles acordaram. Aí na casa da Choco também a gente apresentou, e nessa hora, quando a gente colocou a cerâmica, caiu uma tempestade. E aí a gente dançou na chuva, todo mundo saiu correndo, mas a gente lá dançando na chuva. Eu tinha acabado de sair de cama, mas eu falei, agora entrou na chuva, tem que se molhar, né? Sim. E não fez mal, né, Cícera? Não fez mal. Não fez mal. É impressionante. Quando terminou, a chuva também terminou, apareceu o sol, né? Impressionante, sol nesse momento, né? Chuvão. Que lindo, que lindo. A gente não sabe, talvez quando a gente nasce, talvez a gente tenha toda essa sensibilidade, né? A gente vê coisas que depois a gente não vai ver mais, né? Eu imagino, porque
quando a gente vai crescendo, vai sendo socializado porque a criança não tem palavras, né, para explicar o que ela está vendo, ainda ela não tem palavras, então deve perder muita coisa, né? Mas eu acho que durante as práticas a gente deve acionar essas coisas, que eu estou chamando de coisas, né? Mas que são elementos, não sei. Estão aí, né? Estão aí. Que estão aqui e a gente convive com elas, às vezes ignora, mas elas se manifestam, né, de alguma maneira. E a arte com o Doro, ela é capaz de acionar, de conversar, né, com esses elementos. É muito rico, muito lindo, né? E é engraçado isso que para a gente, nós estamos falando de uma prática muito sensível, né? Desde o começo da conversa a gente tem falado dessa sensibilidade e tanto eu como a Mirtz, a gente organiza um festival de dança, né? O Visões Urbanas, que vocês já participaram algumas vezes. E era sempre uma questão, assim, né? A gente conversava, falava, mas como que a gente vai colocar o Toshi Assissa para dançar nessa cidade, né? Um trabalho super sensível. E daí, em 2013, eu acho, a gente convidou e falou, vamos tentar. Se eles, qualquer coisa eles falam não, e daí tudo bem, né? E se não pode, não pode. E a gente o Toshi está falando muito dessa questão da sintonia. E quando você dançou ali na Praça das Artes, Toshi, como que é essa sintonia do Doro com uma cidade tão pesada, cruel e de concreto, né? Muito concreto, né? A cidade de São Paulo. E você dançou aquela obra que tinha caligrafia. Como que o Doro pode entrar em sintonia com o concreto da cidade, né? Como que se dá esse diálogo, né, de uma prática tão sensível que a gente falava, melhor não convidar o Toshi porque ele não vai dançar na cidade barulhenta daquela, né? E aí a obra aconteceu e foi muito bonito e muito potente. E num dia que estava tendo passeata, né? Sim, também. Sim, além da São Paulo, tinha um movimento acontecendo, né? Tinha a cidade concreta e a cidade viva movimentando ali, acontecendo, né? Agradeço, né, este comentário. Sobre visões urbanas, eu também pouco, né, gostava de comentar, né, nos encontro, né, com atividades de artesãos. Antes, onde a gente encontra, né? Primeira vez, em Japão, Tóquio, em um parque, se chama Parque Inogashira, né? Tinha bosque, não é muito bosque, né? Mas que nem Parque Ibirapuera, aquele, antes, né, eu falei, mais ou menos na mesma época antes de começar a Seitai-ho, estudar Seitai-ho, eu pensei, antes tinha, né, um monte de lugar de, por exemplo, galeria, um espaço de live space, live vivo. Live. Espaço de arte mesmo, né? Pequeno. Né? Mas eu achava precisa ter força, né? Organização de espaço de teatro pequeno ou música, né? Mas quando eu participava, tem limite de continuidade, né?
porque pagamento caríssimo, né, em Tóquio. Som, né, muito alto, moradores, né, reclamam. Por isso, manutenção, o pagamento, muito difícil. Mais ou menos, quando passar 3, 4 anos, né, precisava fechar um monte de, né, espaços. Por isso, eu pensei que nossa lugar de encontro é muito importante, mas aluga, né? Aluga espaço tem limite. Decidi, né? No parque. Parque né? Não, ninguém me cobra nada, todo mundo é livre. Comecei dança, né? Sozinho, primeiro. Logo chega, né? Amigos. Durante desde início até fim, né? Durante 9 anos eu continuava, né? Este tipo de atividade. E um dia, né? Meu amigo falou, hoje brasileira vai chegar. Carioca, né? Eu procurei, cadê brasileira? Cadê brasileira? Isso, no parque a gente encontrou, né? E dançava junto. Essa atividade foi muito bom. Até hoje, né? Amigos está conversando, né? É bom. Espaço, né? Aberto. Um monte de pessoas, né? Pode entrar livremente. Quando quiser, dança. Quando quiser, né? Tomar, né? Chazinho, alguma coisa. Tinha bosque também, né? Bosque, mas cidade, né? Tóquio, né? Um monte de barulho de carro, passava por isso. Por isso, quando né, encontrava, né, com vocês estava, né, organizando aquele, né, atividade da rua. Já tinha, né, antes eu sabia, mas dentro de mim é muito ligado, né, rua, praça, fora, né. Aquele na domingo, né, Milicis explicava, né, de janeiro, né, atividade de janeiro para fora, aumentou, né, atividade, né, para a cidade. Aí é maravilhoso, né, aquele talvez expandiu e chegou até Japão. Por isso, eu com vocês, né. Por isso, eu também tinha, né, esta experiência de rua, mas aqui no Casa do Vento rua também, né? Chega a polícia, um monte de reclamação, concentração também, né? Por isso, às vezes, né? Difícil. Por isso, eu pensei, né? Será que, né? Jardim, atividade de jardim, né? Quem quiser pode chegar, mas quem não quiser não precisa saber nada. Mas 20 anos atrás, né, a gente comprou esta casa, né, em Buenos Aires. E logo amadureceu, né, esta ideia, atividade no jardim. Por isso, esta ideia de jardim é bem ligado com, né, rua ou praça. Outro lado natureza, né, floresta, pássaros, um monte de bichos também, né, fica junto. Aqui é terreno grande, né, outro lado é bosque, outro lado é rua. No meio, né, tem casa,
Mas entre floresta e casa tem jardim. Então, no jardim é onde encontra, né, natureza e pessoa. A ideia, né? E, por isso, aquelas visões urbanas também, né? Dentro de mim no fundo, né? Já estava tocando. Por isso, aquele praça também, para mim não tinha, né, coisa especial, porque em Tóquio também, né, na rua, né, eu fazia atividade. Mas aquele dia, depois de terminar, eu fiquei muito assustado, porque tinha bastante pessoas, né? Eu não olhava, não sabia, porque é escuro, mas quando eu olhava, nossa, quando eu olhei vídeo também, tinha bastante pessoas, né? Durante fazer, muito silêncio. Não ouvia, né? Barulho de cidade também, né? E foi muito bom aquele dia. Muito bonito. Foi muito bonito. E no final, né, Toshi, era muito claro essa mistura do moderno, né, da cidade, do urbano, com o tradicional, né, porque ficou o Shodô ali, a caligrafia, né, junto com o grafite, junto com a cidade ao fundo, com uma mensagem, uma imagem muito interessante, né, do tradicional com o urbano, com o contemporâneo, com aquele vídeo Caio, né? Ele liberou no vídeo, né? Isso, quem quiser, né? Qualquer pessoa pode assistir aquele vídeo, né? Agora, gosta também, acho que do Fugaku é essa, né? Eu acho que o Doho ele está muito sustentado pela movimentação, digamos, japonesa, mas acho que a proposta do Fugaku é ultrapassar isso, né? De você ultrapassar as fronteiras e chegar no âmbito tanto do sensível, mas da sintonia com o todo, né? Então, assim, por isso que eu acho que é um diálogo muito forte entre a tradição e o contemporâneo mesmo, né? A proposta não é fazer a tradição, né? Mas dialoga e faz essa ponte, né? Com a tradição e o moderno mesmo, e o aqui agora, né? Eu posso, não sei se estou enganada, mas hoje, para mim, como nas minhas performances, né, o que me dá sustentação é o Doho. Porque com a idade, né, eu estou com 70 anos. Então, eu já não fazia antes, e agora é menos ainda, né? Não vou fazer grandes performances com movimentos, né? Então, eu tenho, assim, eu percebo que eu fico muito satisfeita com um corpo que tem como uma base, mesmo que não seja uma base forte, porque eu me considero aprendendo do, mas ele já me dá uma sustentação, pode ser até emocional, que eu consigo me manter em cena, né? De alguma maneira, que é esse trabalho do Doho que me sustenta, né? Não é outra coisa. Eu gosto do seu corpo. É muito claro isso no seu corpo. É muito claro para a gente ver quando tem Doho e quando não tem Doho. Assim, é muito claro. Que eu gosto de fazer bagunça em cena, de fazer brincadeiras, tal, mas eu sinto que o que adensa mesmo é o Doho. E outra coisa que eu acho
que também eu não tenho palavras para explicar, mas a gente vive isso, acho um privilégio a convivência com vocês, é um privilégio. As imagens poéticas que vocês usam e que são, na verdade, elas são tão... Às vezes o Toshi fala alguma coisa, ela fala assim, mas como eu sou burra, eu nunca vi isso, eu nunca pensei nisso. Agora não me ocorre nenhum exemplo, mas assim, eu tenho um exemplo aqui. Uma vez o Toshi falou na aula uma coisa que é de uma simplicidade imensa, mas que abriu portas gigantescas de sensibilidades. Ele fala uma coisa assim: todo mundo já foi feto um dia. Pronto. Aquilo abriu... É tão simples, né? É muito simples. Todo mundo que está ouvindo a gente foi feto um dia, mas aquilo, naquele momento da prática, abre portas de sensibilidades imensas, né? De uma coisa... não sei explicar, acho que daí me descontinua aí. Eu também não sei. Eu sei que são associações poéticas, que é isso que o Ederson falou, abre, e são muito simples, né? Eu nem sei, agora não me ocorre. Acho que o Léo também teria assim vários exemplos, né? O Léo da companhia, para exemplificar até muito. A gente adota na linguagem da companhia até como uma brincadeira mesmo, né? Uma coisa que o Toshi repete muito, que é assim, também tem gente assim, né? Também pode ser assim, também é outro ponto de vista, né? Então, e associações poéticas, né? Que eu posso abanar a parede, mas eu posso abanar além da parede, né? Eu posso mandar o ar além. Outro dia, o Toshi fala assim, aqui tem uma janela à sua direita e tem uma janela à sua esquerda. É uma constatação que, aparentemente, ela até... As pessoas que estão começando no Doho, acho que elas falam assim, mas para a gente que já faz... Mas faz todo sentido, porque uma janela do estúdio dá para a rua e a outra janela dá para o fundo. E são duas sensibilidades muito diferentes e são duas janelas. Diferente. Se você fica virado para a parede, é uma sensibilidade. Se você vira para a janela da frente, é outra. Esse trabalho, ele é dificílimo. Sim. Ele é dificílimo. Não é toda prática que a gente acessa essa sensibilidade. Por isso que é um trabalho constante. Então, e fora outras imagens poéticas que nem não me ocorrem agora, é só a convivência com vocês para as pessoas saberem, né? Mas para nós tem sido um conforto, um apoio, um exemplo, né? E que a gente segue, tem que seguir mesmo, porque a vida vai mudando e cada hora é uma sensação diferente. Então, para nós é muito importante. Obrigada. Né? Mendes comentou, muito bom, agradeço, Anderson também. Mas, Doho, né, 80 anos. Está olhando até 80 anos, como prática. Né? Depois de 80, no corpo floresce uma coisa. Né? Este visão na cultura japonesa existe, né? Por isso, cada época tem, né? Flores jovem, né? Não faz nada, mas já tem, né? Uma beleza.
pouco a pouco, né? Cresce, mas pode caminhar 80 anos depois, vai ter, né? Outra etapa, o Flores. Por isso, a gente conhece, né? Kazuo Ono, exatamente ele que realizou esta idealidade da cultura japonesa, né? Tem um monte de artistas também, mas Rohe está pesquisando ou está buscando a profundidade da cultura e coca também, né? Por isso, qualquer idade, né, pode praticar Rohe. A partir de qualquer idade pode começar, né, a estudar Rohe. Mas tomara que, né, continuar, se cuida bem, né, sua sensibilidade, o seu entendimento. Né? Uma outra coisa eu pensava, Rohe, né, desmancha nossa estrutura ou maneira da vida, vida moderna, através, né, esta experiência. Nossa, parece que um monte de coisa, né, apertado. Queria abrir aqui, né, janela, queria abrir, né, buraco. Precisa de vento mais, ou água mais. Mas este desejo, né, pode ser, né, um motivo de criação, ou energia de criação também, né? Por isso, esta época, né, época pandemia, um monte de coisa, né, assim, fixado, parece que está aumentando, né, controle de, né, poder, cada vez, né, povos, né, fica mais quietinho, ou amarrado, ou perder, né, vontade de falar, expressar, mas por isso está aumentando, né, fascismo, fascismo, Fascismo. fascismo, né? Isso é mundial. Por isso, nesta época, como prática, né, do Rohe, ou como a gente repensa, né, arte, criação, a partir do corpo. Estou estou concentrando como é que prática, como, né, cria, né? Por isso, lado é, né, do Rohe, vento, gostoso. Outro lado é uma luta mesmo, luta. Não é, né, ataca, né, outros, mas dentro de cada entre, né, conversar, exatamente, né, está lutando contra, né, este fascismo, Fascismo. fascismo, né? O controle, né, poder, tudo que seja uma manipulação ou, né, que faça a pessoa enrijecer em vez de, né, Sim. condicionar, né, trabalhar. Só ficar atento, né? Senão a gente vai muito medo também, né? Às vezes a gente fica pensando se essa questão da vacina vai ser uma imposição. Você já imaginou você ser obrigado a tomar vacina, né? É uma coisa que... Mas, enfim, né? E tem
é uma espécie de resistência mesmo, né? Você fortalecer o teu corpo para você resistir de dentro para fora, né? Resistir a partir de um fortalecimento interno, porque o que está vindo de fora é muito pesado enfim. Tem uma outra resistência, né? Que eu acho que é uma resistência poética, que é a que a gente faz e é uma resistência, inclusive, na linguagem, né? Porque para a companhia, você, por exemplo, quando a gente apresenta projetos, a gente coloca que o nosso treinamento, ele é um treinamento que é o Doho, que é um treinamento nebuloso, no sentido, é isso, não é palpável, né? É um treinamento que não é uma técnica José Limon, não é Martha Graham. Então, é uma técnica que trabalha o sensível. Então, é difícil, inclusive, para a gente explicar para determinados lugares, né, da onde vem a nossa criação. Eu acho que vocês devem sentir a mesma dificuldade, né, porque ela vem de um lugar que não é fácil de descrever em 10 linhas o que a gente vai criar e a partir da onde a gente vai criar. Você não pode justificar o sensível como você justifica que 1 mais 1 é igual a 2, né? O sensível, ele é experimentado, ele não dá para você descrever ele em toda a sua potência. Então, o fato da gente manter a nossa prática, o Doho, como a nossa fonte, o nosso alimento de criação, é também uma espécie de resistência, que é você dizer, existe outras formas de se pensar e se produzir dança, que não é aquilo que vem de outros lugares ou aquilo que foi pré-estabelecido, né? Quando a Mirtz coloca para o elenco, olha, gente, é fundamental vocês fazerem a prática do Doho, porque isso vai alimentar você como intérprete, vai dar elementos para ela como diretora, né? E eu acho que é isso, é uma resistência mesmo, buscar outras formas. E para a gente é muito acolhedor ter o Doho como base da nossa criação, né? É uma forma de resistir, né? Eu acho. Sim. Esse espírito dentro de visões urbanas, né? Sempre me sentia, né? Aquele resumo de documentário né? Ederson explicava, né? Rapidamente, mas dentro daquela explicação tinha, né? O mesmo conteúdo, né? Por isso eu estou gostando, né? Colabora, né? Com artesãos, né? Muito obrigado. Que bom, poxa, muito obrigada. Que bom, foi muito bom. Bom, né? Foi muito bom, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Toshi, Cissa, muito obrigada. Igualmente.